convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 96. É um prazer voltar a falar com vocês. Secretário, o Estado está contando aí até o final do exercício deste ano orçamentário um déficit aí de quase 500 milhões de reais. O governador acaba de apresentar uma proposta de ajuste fiscal, de um pacote fiscal, aumento de impostos. Eu lhe pergunto, quais são as alternativas para o Rio Grande do Norte sair dessa crise financeira? Diógenes, o Rio Grande do Norte, como todo o país, está envolvido numa crise, não é só financeira, é uma crise estrutural. É uma crise que, ao longo aí de 40 e tantos anos de atividade empresarial, eu nunca vi nada similar. É uma coincidência de crise econômica, crise política, crise moral. Tempestade perfeita, né? Falta de alternativas internas e internacionais com essas posições que as agências colocaram o Brasil nos últimos tempos. Então, nós vivemos um momento realmente atípico em termos de economia, né? Coisa que eu realmente nunca vi. Então, você encontrar alternativas para desenvolvimento econômico dentro de um quadro desse, para o Rio Grande do Norte, realmente uma coisa desafiadora. Primeiro porque aqueles a quem sempre recorremos para fazer investimentos, e antes eu tenho que dizer que você só consegue desenvolvimento com investimento, não tem milagre, tá? E as fontes de investimento, que as internas nunca existiram, o Rio Grande do Norte nunca teve dinheiro para investir, os estados do Nordeste, os pequenos estados de uma forma geral, o recurso de impostos mal dá para pagar folha, custeio e o serviço da dívida. Nós sempre apelamos para o governo federal, né? Seja na forma de empréstimos, seja na forma de transferências constitucionais, dos fundos constitucionais, seja na forma de alocação de dinheiro de emendas parlamentares. Essa fonte também secou. O governo federal mal tem o dinheiro para ele próprio formar o seu déficit, o necessário déficit, o necessário superávit fiscal, pelo contrário, né? Foi apresentado um orçamento com déficit. Então é um quadro muito difícil. Mas eu entendo que existe, a única alternativa que existe, e o Rio Grande do Norte pode ter projetos desse tipo, é você ir em busca do investimento privado. O investimento privado, ele existe, o dinheiro continua circulando no mundo, até porque quando o quadro econômico se retrai, o dinheiro é entesourado, né? O dinheiro não desaparece, ele vai para algum lugar. E normalmente é uma aplicação, né? Vai desde os grandes bancos até os pequenos, até o próprio indivíduo, ele segura o seu dinheiro. Mas né? Hoje o Brasil não é lá esse atrativo todo, né? E aí nós temos um problema, tá certo? Com a saída do grau de investimento, com a retirada do grau de investimento do Brasil, você precisa, os investidores do exterior estão reticentes, os custos do dinheiro são mais caros, e quando isso não é dinheiro emprestado, é o dinheiro de risco, as remunerações exigidas para o investimento são muito maiores, né? O famoso taxa de retorno de investimento. Mas existem projetos, existem nichos de mercado que podem ser explorados. No caso aqui do Rio Grande do Norte, a gente está vivendo um momento de discussão em torno de um pacote fiscal. O governador Robson quer pressa nessa aprovação, porque ele tem as urgências dele em termos de sanar dívida e manter a folha do servidor em dia. Mas a gente está vendo aí uma grande reação das entidades empresariais em torno desse pacote fiscal. O senhor foi presidente da Federação das Indústrias. Como é que o senhor está acompanhando isso e qual é a palavra que o senhor tem a dar a estes empresários neste momento de esforço fiscal? Os empresários, não só do Rio Grande do Norte como do Brasil, eles têm uma formação, uma convicção e uma opinião sobre aumentos de impostos que não é de hoje, né? Nós sempre, essencialmente, nós somos contra qualquer aumento de imposto em função de uma carga tributária brutal que não só a indústria, mas o comércio, as classes produtoras brasileiras, elas vivem. E é preciso compreender que ser contra aumento de imposto não é ser contra, não é porque seja a favor do aumento do lucro só, porque muitas vezes o aumento de imposto, ele inviabiliza uma atividade empreendedora, né?
onde a atividade empreendedora está limitada pelo preço que o mercado pode pagar. Aquele conceito antigo de que o empreendedor fazia seu custo e colocava uma taxa de lucro em cima para obter o preço final, isso não existe mais, né? Então o mercado tem um limite de pagamento. O mercado não só de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, uma empresa comprando a outra, porque termina isso sendo uma grande cadeia. As empresas aqui estão dizendo que já estão no limite e não tem como aumentar imposto. Como é que o senhor, dentro do governo, está trabalhando essas situações? Pois é isso que eu estou tentando ainda compreender quais das alternativas é a melhor, né? O governo acusa um déficit de 470 milhões de reais, montou um pacote de aumento de impostos que cobre metade desse déficit. 230 milhões, se eu não me engano. 230 milhões, um pouco menos da metade. Então, estou imaginando que esse resto o governo vai tentar fazer a parte dele. Eu não discuti esse assunto. Tá? Esse assunto não foi tratado? Esse assunto não é da minha competência. É fazer estudos. Estudos foram feitos pelo planejamento e pela tributação. E me foi evidentemente comunicado. E eu estou dando dei minha opinião que eu estou lhe dando agora. Qual é o drama atual hoje? O governo diz, eu não tenho dinheiro para pagar a minha folha. O beneficiário da folha é aquele mesmo que tem o seu limite de pagamento. Então, o que é que se deve fazer? São dois caminhos a serem escolhidos. Não pagam a folha, aí a capacidade de compra reduz-se a zero, ou se arrisca aumentar impostos, aumentando o preço de produto, porque não tem outro jeito, o imposto ele é transferido. O empresário brasileiro não tem mais como absorver esse imposto, mantendo o preço final. Então, qual é o risco? Um Estado que é o maior comprador. No Rio Grande do Norte, o Estado é o maior comprador, o Estado é o maior cliente, o Estado é o maior provedor e é o maior motor da economia. Deixar esse motor da economia pifar, parar, não pagar folha, ou diminuir o universo das pessoas que têm acesso à compra. Isso é um grande drama. E eu não me sinto com competência para analisar isso. Isso é um problema econômico que não é só do Rio Grande do Norte, isso é do país inteiro. Que todo mundo está tentando dar uma solução para isso. Agora, a carga fiscal é monstruosa. A carga fiscal no Brasil, ela é monstruosa não no sentido do tamanho, ela é monstruosa no sentido do seu contexto geral, porque a gente paga um monte de imposto e, infelizmente, nós não vemos resultados. Não tem um retorno, uso. Né? Você tem nos países desenvolvidos, eu conheço a Alemanha, por exemplo, minha empresa mantém negócios com a Alemanha, eu não vejo o alemão reclamar a carga brutal também, em termos de valor, de tamanho. Mas lá os serviços funcionam melhor. Porque eles recebem retorno, tá certo? Então, esse aqui é o grande drama da carga fiscal do Brasil. Mas no Rio Grande do Norte, o senhor acha que a mexida que o governo está fazendo na questão dos impostos dá para ser absorvida neste momento de crise? Essa é a aposta que deve ser feita? Não, eu acho que isso tem que ser discutido entre a classe empresarial. Eu acho que o governo não teve alternativa. A questão de alternativa. Demorou para apresentar a proposta? Eu estava até comentando aqui no bloco anterior que o governador sempre falou que não iria aumentar impostos e acabou sendo forçado a apresentar um pacote fiscal. Diante da reação dos empresários e também de integrantes da Assembleia Legislativa, essa coisa vai demorar? Eu acho que esse assunto tem que ser discutido com a classe empresarial, mostrando uma coisa simples. Nós temos um problema estrutural hoje de orçamento. O governo, quando mandou o seu orçamento para a Assembleia, esse orçamento ele foi 12% menor do que o orçamento do ano passado. Verdade. Então, isso demonstra que, pelo menos, o governo está sendo transparente. Diz, olha, estou em dificuldade, a situação é essa daqui, ou seja, não tapou o sol com a peneira. Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo porque gera credibilidade. Ou seja, o governo, eu entendo, como empresária, eu falo como empresário, não como secretário, então isso é um sinal positivo para a classe empresarial. O governo está tentando ser transparente e a minha dificuldade é essa.
e vamos combinar o que é que nós faremos para poder ultrapassar essa dificuldade e ver quais são as melhores A alternativas. margem de negociação, o governador está dizendo que não. Eu acho que não. Tem pressa para isso. Eu acho que não, por um motivo simples, é matemática. Nós temos um déficit de 470 milhões e temos um aumento de impostos que só atende metade desse déficit. Nós vamos ter que encontrar outros caminhos, quer seja através de redução de despesa. Por exemplo, uma coisa interessante que depois que a gente está dentro do outro lado do balcão, é a diminuição de despesas do governo. É necessário, mas tem que acabar com certos mitos. Por exemplo, o governo tem muito carro comissionado. Eu fui informado pelo secretário do Planejamento da Tributação que o valor de todos os cargos comissionados do governo é 0,8% do orçamento. Então, se você afasta todos os cargos comissionados, não adianta nada. Mas há um simbolismo aí. Aí vem a parte simbólica. Numa crise que nós vivemos, o simbolismo, na verdade, ele vale muito pouco. Ele tem que ser dito. Você não é obrigado a admitir todos os... Até porque a secretaria não ia funcionar. O secretário não conseguiria dar conta do recado. Mas, então, o que é que existe? O que existe é um orçamento. Junto com o Poder Legislativo, junto com o Poder Judiciário. Isso faz parte do orçamento. E esses valores dos outros poderes, eles também têm que ser discutidos. A grande injustiça que pode ser feita é tentar discutir o orçamento da máquina do Estado, um poder executivo só. Existem outros poderes que o Estado é obrigado a suprir. Então nós temos que discutir isso tudo em conjunto e não apenas o orçamento do Poder Executivo. O senhor falou que o governo tem de discutir, tem que passar pela discussão, mas não há margem. Aí como é que... Para que discutir se não tem margem para negociar? A discussão é importante para explicar. Porque você não... É aquela história. Eu vi um dia desse uma coisa interessante por parte de um consultor. Ele disse o seguinte: até o século XIX se governava a sociedade. O conceito de governo era esse. Então o governante governava a sociedade. No século XX, o conceito mudou para governar para a sociedade. No século XXI de hoje, mudou outra palavrinha, governar com a sociedade. Então, a mudança numa frase de 3 palavras, para mim é muito representativo, muda todo o contexto. Tem que ser discutido com a sociedade. O governante hoje não pode governar a sociedade nem apenas para a sociedade. Tem que governar com a sociedade, daí a discussão. E quem sabe se na discussão não se abre alguma luz. 2 assuntos importantes, eu teve na Assembleia Legislativa essa semana, se não me engano ontem, tratando do PROAD. O que é que nós temos de novidade nessa área, nesse programa importante para atrair investimentos aqui no Estado? O PROAD é absolutamente fundamental para a competitividade das empresas do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque todos os outros estados têm os seus programas de apoio à atividade industrial, que no fundo se transforma numa renúncia fiscal, Acontece que o PROAD atual, as empresas que receberam os benefícios do PROAD, elas estão completando 20 anos. E são aquelas empresas que usam intensivamente mão de obra, que são aquelas que precisam ter mais competitividade. Então, Guararapes, Vicunha, Ecoteminas, grandes empresas da área têxtil principalmente, né? Essas empresas estão completando 20 anos de fruição do benefício fiscal. E a lei atual do PROAD limita a 20 anos. Então vamos ter um novo PROAD agora, né? Ou se mantém o conceito original, partindo do pressuposto que uma empresa com 20 anos de atividade já teve incentivo fiscal suficiente para agora não ter mais, ou então se renova isso. E o que é que está sendo... Acontece que se esperava 20 anos atrás que esse injusto sistema tributário, principalmente com o Nordeste, um dia fosse mudado. O sistema continua o mesmo. Então não mudou o sistema fiscal brasileiro, que é profundamente injusto com o Nordeste do Brasil e com o Norte também, né? Sendo que o Norte tem alguns benefícios, como a Amazonas e tal. Então surgiu a necessidade de manter esse status quo, porque o status quo da injustiça fiscal permanece. Então, se não for se não for aberta a possibilidade de que essas empresas que recebem incentivo fiscal há 20 anos continuem recebendo,
até porque os outros nossos vizinhos já concederam essa possibilidade, essa renovação. Então as empresas se tornam não competitivas. Já está decidida a renovação aqui no Estado? Não, está dependendo da Assembleia. Certo? Então a proposta foi encaminhada para a proposta foi encaminhada. Ontem eu estive na Comissão de Constituição e Justiça, fui convocado para dar algumas explicações, dei explicações. Alguns deputados me pediram outros dados complementares, eu estou fornecendo, tá certo? Dados complementares. E qual o impacto dessa abertura de receita, de abrir mão de receita? Só para a gente ter uma ideia. Não, PROAD estipula o seguinte. O governo deixa de receber parte dos impostos, né? Esperando geração de empregos. Exatamente. Ele troca uma geração de imposto por uma geração de emprego, que por sua vez gera renda, que por sua vez gera compra e gera outros impostos. Esse é o raciocínio básico. Mas a guerra fiscal, ela é uma guerra fratricida. Certo? Ela é uma guerra de irmãos e que só traz prejuízo para todos. Para isso precisa uma reformulação do sistema de ICMS nacional, que está em pauta no Congresso. Daí o pedido de urgência que foi feito, eu solicitei pessoalmente que os deputados analisassem isso o mais rapidamente possível, desde que eles tivessem todas as informações para dar o seu voto com segurança, porque a qualquer momento está na pauta do presidente do Congresso Nacional, né? Entrou naquela agenda de 17 itens, um dos itens é a reforma fiscal. Se essa reforma fiscal sair antes do novo PROAD, vai pegar todo mundo de calça curta no Rio Grande do Norte. Essas empresas vão completar 20 anos e só pode optar pela nova lei aquelas que se encontram na fruição do incentivo. Então o nosso PROAD tem que sair antes. Tem que sair antes. Esse é seu conceito. Essa é a minha angústia, tá certo? Nosso tempo está acabando, já acabou, mas eu queria mais um comentário do secretário Flávio Azevedo sobre a questão do Hub. Ele participou da reunião na semana passada, acompanhou. Qual é a sua expectativa? Mantém o otimismo? O que é que vai pesar? Investimento, operação, o que é que vai sair disso? Não, eu continuo, eu sou um otimista por natureza, até o empresário, até porque o empresário que não é otimista, ele não é empresário, certo? Então é uma condição inerente a ser empresário. Então, veja bem, eu não digo que eu estou otimista, eu acho que nós temos chance. Em todos os itens, como nós estamos no fim do programa, eu vou tentar resumir, todos os itens que você analisa, como empresária, tão empresa, ela estabelece uma equação simples de primeiro grau. A menos B igual a L, que chama-se lucro. Então, aumenta receitas ou diminui. Quanto mais aumentar as receitas, a oportunidade de aumento de receitas, e quanto mais se cortar a sua despesa, maior o lucro, e será decidido nessa base. Tudo que você analisa, proximidade do continente europeu, da costa leste americana, que significa menos hora de voo, e menos hora de voo significa menos despesa de pessoal, de combustível, tá certo? De amortização do equipamento, etc. Então, melhor. Agora, nós temos um problema com relação a Pernambuco. Eu acho que o nosso grande adversário é Pernambuco. Não é Recife, né? É Recife, né? A economia pernambucana era mais forte. O tamanho da economia de Pernambuco pesa na parte de receitas. A questão do PIB, né? O PIB do Rio Grande do Norte é menor do que o do Pernambuco. É a atividade empresarial. Por quê? Porque isso gera tanto emissão de passagens como recepção de passageiros, se você tem uma economia maior, né? O Recife tem uma economia hoje com fábrica de automóveis. Até do ponto de vista também de cargas, né? De carga. Então você tem um maior volume de carga. Ou seja, na atual situação, o tamanho da economia aí é desfavorável ao Rio Grande do Norte, mas nós temos vários outros pontos positivos. E este tamanho da economia maior pode ser compensada aqui no Rio Grande do Norte, compensada não no todo, mas pode ser diminuída por algumas atividades, algumas providências, como, por exemplo, transformar realmente o aeroporto de São Gonçalo num aeroporto cidade, com empresas instaladas lá dentro. Aliás, a ideia inicial. A ideia inicial. Fazer funcionar aqui o nosso polo atuneiro, que vai gerar embarques via o aeroporto de um produto de alto valor agregado, que é o atum azul pescado a 300 metros de profundidade. Ou seja, tem várias ações que podem fazer no curto e no médio prazo com que a diferença das economias sejam relativamente compensadas
E aí, com os outros fatores ao nosso favor, a TAM se decida que o Rio Grande do Norte é a melhor alternativa. Oxalá. Oxalá, Flávio Azevedo, queria agradecer sua presença aqui. Ou quiçá, como dizia o Matuto, lá de Jardim do Seridó. Jardim do Seridó. Obrigado, Flávio Azevedo, secretário de Desenvolvimento Econômico, sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado por sua atenção. Eu é que agradeço, um bom dia para todos. É isso aí. Essa entrevista, logo mais, você acompanha, quem quiser rever, quem pegou pela metade, no portal nominuto.com, hein? É isso aí, a todos.